Boa noite a todos. É uma satisfação estarmos juntos nessa jornada de preparação ao concurso de admissão do ano de 2020. Inicialmente, o curso Argos agradece a confiança depositada no curso para apoiá-los nessa difícil fase de preparação da carreira do oficial. E por que eu digo que é uma fase difícil? Basicamente porque eu creio que pela primeira vez na carreira, o oficial vai se defrontar com um concurso no qual ele não foi e não está assim, amplamente preparado, porque vai lhe exigir algumas competências, alguns conhecimentos que ele ainda não domina completamente, porque ele não foi preparado para isso. Ou seja, nós vamos dar um sentido maior ao estudo da história, da geografia, também da geopolítica, da estratégia. Portanto, o curso Argos ele foi criado no ano de 2014 para apoiar a preparação intelectual dos candidatos a ICEM. Veja bem o verbo que eu estou empregando, apoiar a preparação intelectual. Por quê? Porque as grandes diretrizes do concurso saem lá da ICM, saem do CPKM, que é o curso oficial. O curso Argos, portanto, insere-se dentro dessa natureza de um curso de apoio. E quanto a essa questão de apoio, a abordagem dos assuntos do curso Argos, história e geografia, que são os assuntos do Cladius, logicamente que o curso Argos ele dá uma profundidade de conhecimento um pouquinho a mais do que aquele conteúdo básico que, à primeira vista, assim, parecia ser o único conhecimento relevante para fazer o concurso. Então, digamos, o conhecimento nível Enem, nível mais ensino médio, é importante para fazer a prova. Mas existe algo a mais que o curso Argos tenta passar durante as suas aulas, o que eu chamo da amplidão dos conhecimentos. Assim, por exemplo, que quando estudarmos a expansão territorial do Brasil, os alunos do curso Argos devem saber e estar em condições de justificar por que o Brasil alargou-se na sua base territorial norte, por que o Brasil alargou-se no Vale do Amazonas, quase chegando lá no Pacífico, e estreitou-se na sua base territorial lá no sul. Por quê? Existem explicações no campo da política, no campo da economia. Então são essas explicações que o curso Argos vai trabalhando ao longo da nossa jornada, de tal forma que vocês, com toda certeza, terão uma maior capacidade da ampliação dos conhecimentos. Vou dar um exemplo muito diferenciado. Por exemplo, se nós estivermos estudando o período dos governos militares, que foi um período de alinhamento estratégico para os Estados Unidos, em face da bipolaridade do período, se nós tivéssemos uma conclusão para concluir quais foram os relacionamentos do Brasil em termos de alinhamento com os Estados Unidos da América, à primeira vista, uma conclusão poderia indicar que, ao longo dos governos militares, o Brasil esteve, durante todos os anos, fortemente alinhado com os Estados Unidos da América. Isso não é verdade. O alinhamento foi somente no governo Castelo Branco. A partir de Costa e Silva, já houve um distanciamento. Então, o que eu estou querendo passar com essa mensagem inicial, que eu já estou falando em conhecimento. O conhecimento é o grande diferencial da aprovação do concurso. O método, se fala muito método. O método, logicamente, é muito importante, vamos trabalhar muito o método. Mas o método, depois de algumas semanas de aulas, depois de algumas provas, todos os candidatos ficam dominando o método. De modo que o diferencial de aprovação será o conhecimento. Eu falo isso porque eu estive na banca, e normalmente os graus do método, os graus relacionados ao método, não fazem parte do diferencial competitivo. O importante é o conhecimento. Então fique com essa ideia inicial do curso, que o curso vai apoiá-los nessa amplidão do conhecimento. Agora vamos falar um pouquinho do nosso cronograma de estudos. E aqui eu vejo uma vantagem de vocês participarem do curso Argos, porque o curso Argos ele segue o mesmo planejamento do CPKM, vai chamar-se curso de
apoio. E, portanto, vamos trabalhar com esse cronograma de estudos do CPKM, que eu vou ampliar a ideia. Então, vejo que o curso AGRO, ele planeja as suas provas e suas aulas em cima do mesmo planejamento do CPKM. Vocês verão que esse azul aqui, o azul, indica as provas de treinamento do curso ARGOS. O curso ARGOS, ele possui duas modalidades de alunos: alunos com correção de provas e alunos sem correção de provas. Os alunos com correção de provas farão essas provas, terão suas provas corrigidas em termos de planejamento, quando que essas provas serão realizadas. Vocês vão encontrar aqui assim na nossa planilha, no nosso plano, aqui assim em azul, na cor azul. A primeira prova, que não é uma prova, será uma avaliação diagnóstica do curso ARGOS, será nessas semanas iniciais aqui. Essas provas do curso ARGOS, em termos de semana, não tem um planejamento rígido, mas em princípio será nessa primeira semana de março, uma prova muito assim superficial. Nós já vamos trabalhar, muito de leve ainda, uma servidão. Eu sei que nesse início não há exigência do cumprimento, aquela rigidez da devolução da prova para o curso corrigir. Não, eu sei das tarefas que vocês estão cumprindo no dia a dia aí nas suas unidades. Mas de forma geral, então, nós já vamos fazer uma prova de avaliação aqui assim no início de março. Esses retângulos vermelhos são as provas oficiais do CPKM e que o curso também corrige. Vocês vão escanear as provas, depois eu vou mandar as orientações mais detalhadas. Vamos escanear as provas, um arquivo digital, PDF único, e nós vamos corrigir as provas. Veja também que nós temos aqui um retângulo vermelho. O retângulo vermelho assinala os dias das aulas do curso ARGOS. Vamos tratar isso mais adiante. Então, vejo que até maio, nós teremos aulas presenciais nas segundas-feiras. E depois de maio, as aulas passarão para quinta-feira. Então, segunda-feira, aula presencial. E sexta-feira teremos a nossa aula online. Uma ideia geral que isso pode modificar em termos de alguma conjuntura, de alguma agenda. Atenção, muito importante. A prova da ICM, na verdade, exige duas capacidades, duas habilidades. Uma, logicamente, é o conhecimento. E a segunda, que é muito importante, a capacidade da expressão redacional. É importantíssimo. No fundo, o que é a prova da ICM? É uma prova de redação sob pressão do tempo, na qual vocês terão que resolver um problema de conhecimento inédito à luz de conhecimentos que já foram trabalhados ao longo do CPKM e ao longo do PEP do ano de 2021. Portanto, a finalidade dessas provas de treinamento são basicamente duas. Quais? Primeira, logicamente, treinar a redação. A segunda, consolidar o conhecimento estudado. E a terceira finalidade, cumprir o quadro horário de solução da prova. Depois nós vamos dar, ao longo do curso, um quadro horário de solução. É muito difícil, exige um adestramento do candidato para o cumprimento desse quadro horário de solução. Então veja que não basta conhecer, existe a necessidade também de adestrar-se a se fazer a prova. Muito importante isso aí. Então veja que ao longo deste ano faremos 12 provas de treinamento. Na semana 1 teremos uma espécie de avaliação, diagnóstico do curso. O que está assinalado aqui na cor azul são as avaliações do curso. O que está assinalado na cor amarelo são as avaliações, as provas oficiais do CPKM, da ECM, que fazem parte do ponto geral para aprovação oficial no CPKM. Bem, então vamos ver agora aqui. Bem, o curso todo
é produzido na plataforma Argos. A plataforma Argos apresenta várias sessões. O que é chamado de sessões? São as divisões da plataforma. A sessão principal, digamos, a sessão que vai orientar o estudo, chama-se Curso de Apoio ao CPCAEM 2020. E essa sessão, ela é dividida de acordo com as semanas do planejamento do cronograma de estudo do CPCAEM. E as outras sessões são as sessões de conteúdo, as sessões de conteúdo do Pladis. Portanto, nós temos sessões de história, geografia, história militar, geopolítica e estratégia, método, expressão escrita. Uma sessão também denominada de conteúdo básico, estudo básico, que contém o conteúdo básico, o conhecimento básico, que todos devem estudar ao longo deste ano. E aí também eu criei uma sessão chamada de provas modelos. As provas modelos são provas que estão apresentadas para vocês com autorização desses dois companheiros que obtiveram sucesso no concurso. E eu coloco as provas como, digamos, um modelo para vocês seguirem. Então, realmente é muito interessante essa sessão, as provas modelos. Bem, na sessão curso de apoio ao CPCAEM, esta semana que estamos vivendo, é muito importante, façam um esforço que vocês passem nessas aulas que já estão gravadas, chamadas de estilo redacional das servidões. Isso é importantíssimo. Estilo redacional das servidões. Essas aulas gravadas originaram-se do curso introdutório SM, que ocorre todo ano no curso Argos, um curso de um mês, no qual o estilo redacional das servidões é explorado. Por quê? Porque cada servidão apresentar a formação territorial do Brasil é um estilo redacional. Analisar a formação territorial do Brasil é outro estilo redacional. Comparar a formação territorial do Brasil com a formação territorial da Argentina é outro estilo redacional. E é esse estilo redacional que se denomina método. Portanto, nós temos que treinar e saber modelos desse estilo redacional. Na verdade, no dia da prova, vocês irão apenas fazer o quê? Reproduzir esses modelos relacionais dentro de um novo conhecimento, dentro de ideias pertinentes à solução da questão que está sendo apresentada. Então, muito importante, que, por favor, façam um esforço para irem assistindo essas aulas. Agora, eu lembro que essas aulas apresentam apenas o fundamento desse estilo redacional, porque já garante 90% do que o candidato deve saber. E lógico que os detalhes, alguns macetes desses estilos redacionais nós vamos passando ao longo das aulas do curso. Muito importante. Mas eu estou voltando para o slide para fazer eu vou ilustrar a minha fala aqui, assim fazendo comparações. O curso recebe alunos que não cursaram o CPCAEM, nessa fase do PEP, e alunos que cursaram o CPCAEM participando desse curso introdutório que aborda o estilo redacional. E eu já tenho uma avaliação. Por quê? Porque esse curso introdutório foi lançado há 3 anos. 90% dos candidatos que cursaram esse curso introdutório foram aprovados no primeiro concurso. Outro dado que eu já tenho dado em face, digamos, dos anos de existência do curso. O curso Argos foi criado no ano de 2014. E 75%
dos alunos que frequentam as aulas semanalmente obtêm aprovação no primeiro concurso. Por quê? Por causa da construção do conhecimento. A cada aula nós vamos aprofundando conhecimentos. O curso trabalha com ideias força. As provas do concurso da ICM são resolvidas com as grandes ideias, com as ideias força. E assim que o curso trabalha em termos de conhecimento. Bem, agora vamos falar um pouquinho, uma dúvida geral, bibliografia do candidato. Onde que eu estudo? Realmente, hoje, a bibliografia é muito grande, porque as fontes de conhecimento estão aí, espalhadas pela internet. Lá na seção biblioteca, nós temos lá uma subseção chamada de recomendação de bibliografia. Por favor, entrem lá e deem uma olhadinha. Eu vou dar uma passada, fazer algumas recomendações rápidas. Então, por exemplo, História do Brasil. História do Brasil tem que se saber decorada. A linha do tempo do Brasil tem que se saber decorada a linha do tempo do Brasil. Assim, por exemplo, eu já vou lançar aqui uma pergunta para a turma. Na evolução política do Brasil, o que representa o ano de 1815? Atenção, na evolução política do Brasil, o ano de 1815 apresenta qual significado? Qual foi o grande evento? Qual foi o grande evento que logo o candidato liga o ano de 1815? Qual foi o grande evento? 1815 foi a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e ao Cárdis. É a linha do tempo. Mas e daí? Agora aí vai entrar o curso Argos. Mas e daí? Qual foi o reflexo desse evento na evolução política do Brasil? A partir desse evento, o Brasil ganha uma real postura de Estado independente. O Brasil deixa de ser colônia realmente. O Brasil, ele já adquire o status de país independente de fato. Tanto é que ele vai sentar-se lá no Congresso de Viena e definiu a era pós-napoleônica. Okay? Então veja que é muito importante saber a história do Brasil. Não há como, tem que se estudar a história do Brasil. Bem, daí, onde que eu vou estudar? Esse livro História Concisa do Brasil, de Boris Paulo, é muito bom. É um livro recomendado pela própria ICM, ok? É um livro muito bom. Na verdade, vocês podem estudar em qualquer livro da história do Brasil, mas esse livro ele tem assim um linguajar próprio do assim padrão mais ou menos, um padrão que se aproxima muito, de um estilo redacional que as provas da ICM gostam. Então, é um livro recomendado. Digamos, é o mínimo que tem que saber, além, logicamente, do conteúdo básico da ICM, que o pessoal chama de branquinhos, ok? Bem, agora atenção. Se eu tiver muito tempo, eu quero me aprofundar no estudo para dominar a matéria. Eu quero ser um leão nesse concurso. Daí, o que eu recomendo? Estudem nos manuais do candidato ao Instituto Rio Branco. E vocês vão ficar um leão. Vocês vão dominar o assunto muito além do que é necessário. E essas apostilas encontram-se na biblioteca digital. Eu posso comprar na FUNAG aqui em Brasília, e se eu não quiser comprar, eu baixo do próprio site da biblioteca do curso Argos ou do site da FUNAG. Ou seja, esses manuais de preparação do candidato ao Instituto Rio Branco abordam com profundidade todos os objetivos do PLADIS. E que manuais são esses? Manual de Geografia, Manual de História, Manual da História Mundial Contemporânea e também o Manual da Política Internacional. Ou seja, servem para um estudo avançado. Bem, Geografia. A geografia na ICM, na verdade, é um estudo de atualidades da política internacional, atualidade dos programas de governo, logicamente. Portanto, a geografia exige que o candidato mantenha-se atualizado
leitura de jornais para o que está acontecendo no mundo e também naquilo que acontece nos programas governamentais do Brasil. Também indicamos, portanto, que vocês leiam, estudem a mensagem ao Congresso Nacional. A mensagem ao Congresso Nacional contém o conhecimento relevante dos programas governamentais. Joguem aí no Google, mensagem internacional, mensagem ao Congresso Nacional, mensagem ao Congresso Nacional do ano de 2019. Ou seja, nós estaremos com conhecimento novo, apurado, atualizado dos programas governamentais. Então, geografia é atualidade. Importante também, muito importante também para o estudo da geografia, é aquela revista Atualidades. Atenção, aquela revista Atualidades aí para o Enem, para o vestibular, é muito importante. O que eu estou falando está no slide, lá na seção biblioteca. Muito importante. E ainda, atenção, esse livro aqui que eu não projetei ainda, esse livro aqui é muito importante. História mundial do mundo contemporâneo. Muito importante esse livro aqui. Esse livro aqui aborda todo o conteúdo relacionado à história mundial contemporânea que se encontra no Pladis. A referência do livro está lá na seção biblioteca. Eu estou mostrando assim muitos livros, não se assuste, eu estou dando assim referências e indicações, ok? Agora, também não tem jeito, candidatos têm que ler. Esse livro aqui, Política Externa Brasileira, há vários baremos do CPKM, cujas soluções são retiradas desse livro aqui. É um livro que está indicado tá, nas referências bibliográficas. E esse livro aqui encontra-se digitalmente aí na biblioteca. Importante esse livro aqui. Encontra-se, os arquivos digitais desse livro, encontram-se aí na biblioteca do curso. Ok? Bem, agora não se assuste, tá ok? Mas eu não tenho tempo para estudar, o que eu faço? Eu tenho que estudar o estudo básico, os branquinhos. Eu consigo solucionar a prova somente estudando os branquinhos? Consigo. Candidato que souber bem o conteúdo básico, junto com o aprofundamento das aulas, dos slides de curso A, ele faz a prova do concurso da ICM com a maior tranquilidade, estudando o Pladis, o conteúdo básico, que são os banquinhos, e também com esse reforço das aulas junto com os slides do curso A. Bem, aqui eu tenho algumas indicações, o curso começa realmente nesse 2 de março e vai até final de novembro. E o PEP do ano de 2021 vai começar daqui a mais ou menos um ano, um pouquinho menos agora, em janeiro de 2021, assim com a data a definir. Normalmente começa no final de janeiro ou a primeira semana de fevereiro. As nossas aulas, nesta semana que entra agora, próxima segunda-feira, teremos uma aula presencial aqui no Lago Norte, aqui na sala de curso Argos, às 20 horas. Já vamos começar a tratar de assuntos de conhecimento. E às sextas-feiras teremos as aulas online, a partir das 19 horas. Esse horário aqui é flexível, está bem? Atenção, pessoal da turma online. Se vocês quiserem mudar o horário para as 20 horas, ok. Uma outra notícia também. Talvez a partir da segunda semana, as aulas presenciais sejam gravadas simultaneamente para a transmissão online. Por que eu estou introduzindo esse aperfeiçoamento? Que é fruto dos anos anteriores, eu senti isso, os alunos também. As aulas presenciais são existe uma abordagem mais alongada, um pouquinho diferenciada. Primeiro, por causa da interação com a turma. E segundo, porque ela é um pouquinho mais alongada também. Então, o curso vai introduzir
uma técnica que vai permitir que vocês também participem da transmissão online, olhando o que eu vou, as ideias que eu vou desenvolvendo no quadro negro da sala, e juntamente com os slides que vocês vão ver na plataforma. Um processo interativo muito rico para o conhecimento. Então, portanto, já a partir da segunda semana do curso, daí as aulas serão um único dia, na segunda-feira, as aulas presenciais, juntamente com as transmissões das aulas online. Mas nesta primeira semana, agora, esta semana que inicia agora aqui no dia 2 de março, segunda-feira teremos somente aula presencial e na sexta-feira aula online. E a partir de maio, a princípio, as aulas serão nas quintas-feiras. E lembrando que esse dia aqui, a partir de maio, esse dia é flexível, ok? Vamos poder ajustar de acordo com o interesse da turma. Bem, vamos passar. Atenção que esse slide é muito importante. Esse slide é importante para que vocês percebam os fundamentos do projeto pedagógico do curso, em termos de objetivos didáticos que vocês deverão atingir ao longo do ano. Então, veja que no ano de 2020, o CPCAEM, qual é o grande propósito? Aprovação no CPCAEM. Já no PEP será aprovação do concurso. Bem, com isso ocorre o quê? Que no ano do CPCAEM, neste ano, o principal propósito didático do curso, do professor, o principal propósito é, eu tenho que passar para vocês macetes do domínio do método. Vocês não podem terminar esse ano com dúvida no método, porque o próximo ano, Porque o próximo ano vocês irão exercitar o domínio do método. Ao longo desse ano, vocês deverão estudar todo o conhecimento básico, os branquinhos. Isso é muito importante. Vocês não podem deixar o ano do PEP para começar a estudar os branquinhos, não. Se eu estou com pouco tempo de estudo, eu vou priorizar o conteúdo básico, os branquinhos, juntamente com as aulas do curso. Isso é muito importante. Porque o próximo ano o curso começa a aprofundar o conhecimento. Logicamente que daí nós devemos ter já uma base oriunda desse estudo dos branquinhos. Muito importante. Bem, em termos também de prova, então, o curso realiza o curso nas semanas que antecede as provas do CPCAEM, à luz das FOG, à luz das fichas de orientação geral das avaliações do CPCAEM, o curso volta-se para aprofundar o conhecimento que está previsto para cair naquelas avaliações. O curso volta-se para aprofundar o conhecimento das FOG. E essa estratégia revelou-se ser muito eficaz aí. Bem, atenção, qual é a condição sine qua non para passar no concurso da ICM? Estudar e estudar. E, logicamente, praticando a redação. Nós vamos transformar isso assim num dado operacional. Agendem-se. Procure criar o hábito de estudo, de leitura, de no mínimo 1 hora por dia. O ideal seriam 2 horas por dia. 1 hora pela manhã, de 5 às 5:30 da manhã, de 5 às 6 da manhã, ou à noite. O ideal seria concentrar o estudo à noite. Aí de 9 às 11 da noite, de 10 à meia-noite. Não há como criar um hábito de estudo sem um esforço individual. Não há como. É um hábito. Por que determinada pessoa faz barra, corre? Porque faz barra todo dia, porque corre todo dia. Porque criou o hábito do exercício físico. Atividade intelectual é igual. Existe a necessidade da leitura diária, com a seguinte condição, que para se inscrever, eu preciso ter ideias pertinentes. E para que se tenha ideias pertinentes, eu preciso conhecer o assunto. E para conhecer o assunto, eu preciso ler. Então, não tem escapatória. Temos que ler.
logicamente praticando a redação com esses macetes que o curso vai passando. Atenção, uma coisa que é muito importante também. Já comecem a, digamos, visualizar a criação de um grupo de estudo. É muito importante para discutir as ideias. Na discussão das ideias, o conhecimento vai sendo aprofundado e vai sendo ampliado. Isso hoje fica muito mais fácil aí pelas redes sociais. E também praticar a redação de parágrafos diariamente. Aproveite aquele intervalo de almoço. Escreva uns 5, 10 minutos. Se eu não consigo gerar uma ideia, façam um exercício de cópia. Por quê? Porque no exercício de cópia eu já estarei treinando a minha musculatura que é exercida na redação. É muito importante. Principalmente hoje que não se escreve mais manualmente. É outra dificuldade que nós temos que vencer. Eu não consigo mais escrever uma lauda em termos mecânicos. Minha letra sai horrível. Hoje em dia não se escreve mais manualmente. É importante isso, então. Então comecem a fazer exercícios de cópia. A prova da ICM também é suor, exercício redacional. E além também, logicamente, de formar um grupo de estudo, que é muitíssimo importante. E agora vamos falar um pouquinho da construção do conhecimento. Vocês serão, o candidato da ICM, é surpreendido por conhecimento? Não, absolutamente não. Por quê? Porque o conhecimento que vai estar presente lá no dia do concurso, o conhecimento surge das avaliações do CPCAEM deste ano e das avaliações do PEP. Ou seja, digamos que caia uma questão assim, analisar a evolução econômica do Brasil. Epa, eu já sei que a evolução econômica do Brasil vai estar em condições de ser cobrada no dia do concurso. Então, vocês não serão surpreendidos no conhecimento. O que vai mudar é a forma de perguntar. Mas o conhecimento, vocês vão estar com o conhecimento. Apenas para reforçar a ideia, então, as aulas semanais do curso focam no conhecimento eleito como prioritário dentre aqueles estudados na semana. As aulas são somente 2 horas, 1 hora. É impossível batermos todos os assuntos. Mas o curso ele foca no assunto eleito como prioritário. E daí já começa a ampliar, aprofundar o conhecimento. E quando sai a FOG das avaliações, 2 semanas antes, daí sim, daí o curso bate todo o conhecimento da FOG que está prevista para avaliação. E o curso trabalha com a metodologia que eu denomino integração das habilidades cognitivas, integração das habilidades do conhecimento. E que habilidades são essas? O conhecimento, a redação escrita, os macetes redacionais e o método. Então, portanto, na mesma aula, o curso trabalha sempre com uma questão, o curso começa a aula assim, lançando uma questão, a partir dessa questão o curso vai explorando conhecimento, mais a expressão redacional e mais o método. Ou seja, na mesma aula nós vamos integrar essas 3 habilidades que são requeridas no dia do concurso. Então vejo aqui, sempre à luz de uma questão, as aulas do curso são montadas a partir de uma questão que vamos trabalhar o conhecimento, o método e os macetes redacionais. É uma técnica de ensino toda própria do curso Argos, integração das habilidades cognitivas. E aqui nós temos o desempenho esperado agora de vocês, do discente. Estudar os conhecimentos relacionados ao conteúdo programático do Plagismo. Faça um esforço, estou repetindo, para chegar ao final do ano com todos os branquinhos, não somente lidos, mas estudados. É muito importante. Tentem participar das aulas em tempo real. E se não der, logicamente, assista a gravação das aulas.
Também tentem realizar as provas de treinamento. Os companheiros que não estão inscritos na modalidade de correção de provas, façam a prova igual, não deixe de fazer a prova, entregue para um companheiro mais experiente e dar uma olhada na redação de vocês. É muito importante. As aulas online, o conteúdo didático fica gravado na plataforma Argos, já falamos. A plataforma Moodle, a plataforma Argos é do sistema Moodle. E o link para a sala de aula virtual sempre estará na semana relacionada ao cronograma de estudo. E lembrando que nós temos sessões História, e dentro das sessões eu entro no conteúdo do Cladiz, que é que assim nós vamos encontrar o estudo recomendado para a semana. E outra atividade também que é toda própria do curso Argos, eu já falei, mas quero reforçar a ideia agora. Nas semanas que antecedem as provas de avaliação, o curso costuma fazer aulões, uma grande revisão do conhecimento, em forma presencial, em aula presencial, que é transmitida para todo o Brasil. São os aulões de conhecimento. O curso faz isso tanto para as avaliações do CPKM, também como duas semanas que antecedem o concurso de admissão, os aulões de conhecimento. Ok, muito obrigado pela atenção. Alguma dúvida? Qualquer tipo de dúvida? Como estava a qualidade do som, a qualidade da imagem? Tudo certinho? Eu agradeço a participação de todos e, como motivação, eu faço questão de ressaltar novamente, pela experiência que eu tenho na condução da preparação dos candidatos, que normalmente os candidatos que participam com grande assiduidade das aulas e que estudam, esses candidatos normalmente têm sucesso no concurso. Ok, podemos terminar a aula, qualquer dúvida? Vamos ter os vídeos. Os vídeos ficam gravados lá no link, ok? Os links não são fornecidos para download porque eu tenho algumas limitações lá dentro da minha plataforma. Não sei se é essa a ideia do download no futuro. Mas eu vou ver isso aí, porque o curso está num processo de aperfeiçoamento também, em termos tecnológicos, ok? Está bem? Agora, eu preciso ter uma resposta boa da qualidade do áudio. O servidor do curso está sofrendo uma maior ampliação em termos de melhoria desta qualidade do áudio. Ok, chegou um pouco cortado. Eu vou relatar para o gerente da plataforma, ok, que fica lá em Brasília. Eu fico sediado em Brasília e o gerente técnico da plataforma fica sediado lá em São Paulo. Ok? Está bem? Porque somente o Estral teve o probleminha do áudio cortado. Eu vou fechar aqui a gravação para nós continuarmos o nosso papo fora da gravação. Obrigado por todos. Ok, tá. Eu quero saber, é importante.